São nossos convidados o professor Paulo Prudêncio e também António Cortês, que além de professor é poeta e ensaísta. Boa tarde aos dois, obrigada por estarem connosco neste 5 Notícias Direto. Começo por si, Paulo Prudêncio, para lhe perguntar se, na sua opinião, há condições para um arranque, para um ano letivo mais tranquilo, como diz o Ministro, quando o próprio Ministro fala em casos pontuais, mas de facto não sabe quantos alunos é que não têm professor ou não vão ter professor, pelo menos no arranque e durante este ano. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Boa tarde também para o António Cortês e também para si, para quem nos está a ouvir. Eu resumiria assim: nós estamos todos tristes com o estado de crise da democracia, com o estado da democracia, e também estamos todos tristes com o estado a que chegou a escola pública. Eu diria que nós, ciclicamente, há cerca de 20 anos que todos ouvimos falar agora é que se vai fazer a reforma da administração pública, a desburocratização do ensino e todos os estudos indicam sempre a mesma coisa, que o inferno da burocracia não para de crescer em paralelo com o aumento, com o agravamento da falta de estudos, a queda nas aprendizagens, o aumento da indisciplina nas salas de aula e nós podemos daqui retirar é o seguinte: nós estamos há 20 anos a insistir nas mesmas políticas, não só Portugal, este é um problema ocidental, um problema do Ocidente, podemos abordar isso se assim o entenderem, mas nós estamos há 20 anos a ir nas mesmas políticas e a cometer os mesmos erros. Se cometemos os mesmos erros, se insistimos nas mesmas políticas, não podemos esperar resultados diferentes. Não há. Eu ouvi dizer agora que 98% ou 99% das escolas vão ter os professores todos. Quer dizer, eu depois penso que há aqui até um efeito. Desculpe interrompê-lo. Isso foi um valor avançado pelo Ministro, que entretanto se desmentiu a si próprio, de certa forma, dizendo que os números do Ministério não são confiáveis e, portanto, não sabe ao certo. São questões pontuais, mas não sabe ao certo. Enfim, é o estado das coisas. Com certeza, mas eu estava a dizer que é um fetiche, porque se lembrar, o Ministro de Educação anterior, há 2 anos, o Ministro João Costa, também anunciou nesta altura 98% das escolas tinham todos os professores, porque vamos lá ver, os horários são lançados, agora as escolas preparam o ano letivo e incluem os professores todos, mesmo aqueles que vão à medicina do trabalho, que depois não vão ter turmas para lecionar e por aí fora. Portanto, esse número pode ser avançado assim, mas de qualquer dos modos nós não podemos dizer que há um caos na gestão de dados do Ministério da Educação, que é uma evidência que há um caos, que nós não conseguimos apurar nem sequer quanto é que se vai pagar em salários no mês seguinte e por aí fora. É caótico mesmo, e depois avançarmos com estes números para, pronto, olha, eu não quero, ninguém quer, já não sei, há mais de 10 anos que eu venho aqui na abertura do ano letivo dizer que não vai correr bem, porque parece quase um profeta da desgraça, mas diria que se estamos há 20 anos a insistir nas mesmas políticas, insisto nisto, nomeadamente, que repara, ainda no outro dia esteve cá um indivíduo que foi um advogado, que foi Ministro da Educação da Suécia até junho de 2025. Ele deu umas interessantes entrevistas. Uma das questões teve a ver com o digital e com os telemóveis, não sei se vamos abordar isso, mas a mais importante para mim foi que realmente na década de 90, no Ocidente, para redução do orçamento da percentagem, o orçamento do Estado na educação, aplicaram-se um conjunto de políticas. A Suécia aplicou as escolas independentes, privatizou tragicamente. Eles agora acham que são ingênuos, mas é grave um político ser ingênuo. Pronto, mas aplicaram, privatizaram as escolas todas, agora estão a recuar e estão arrependidos. Em Portugal também se tentou fazer isso com o arco da governação numa empresa privada chamada Grupo GPS, que era uma espécie de laboratório. Isso, como todos nos lembramos, correu muito mal por causa da privatização de lucros e da precarização e da proletarização dos professores. Mas em Portugal, se não se conseguiu privatizar as escolas, aplicaram-se os outros instrumentos das novas políticas de gestão pública, nomeadamente o modelo autocrático de gestão dos mega-agrupamentos de escolas, o modelo kafkiano de avaliação dos professores e uma coisa que eu diria assim, que é uma espécie que toda a gente percebe. Desde que há escolas que os professores sabem que a qualquer momento têm que prestar 2 provas.
como lecionam os programas das disciplinas que têm e quais os critérios que usam para avaliar os Paulo, alunos. deixe-me só, Olha, isso foi tudo invertido. deixe-me só ouvir aqui também o António Cortês para equilibrarmos aqui os tempos, senão não... António, concorda com este retrato que o Paulo Prudêncio fez? Está quase tudo errado ou há muito para mudar, para reformar na política de ensino em Portugal e, portanto, vamos ter sistematicamente anos letivos com imensos problemas? Ou há algumas melhorias? Algumas boas notícias. O meu colega disse o essencial e eu concordo com o que foi dito. Acrescentaria o seguinte, é que a cada ano letivo apresentam-se números, desmentem-se números, mas os factos são estes. O modelo de gestão das escolas é um modelo inspirado em políticas neoliberais que nos estão a conduziram-nos já, àquilo que nós todos sabemos, ao desinvestimento progressivo, consolidado das políticas públicas na educação. O resultado está à vista. Portanto, quando o Ministro da Educação, este ou outros anteriores, dizem que não se pode desinvestir na escola pública, que é preciso acreditar nos professores, que é preciso valorizar a carreira docente, pois muito bem, falam disto. Mas em termos concretos de políticas no terreno, o que acontece é justamente o contrário. Vou falar aqui de 3 casos. O ponto primordial para mim, eu tenho defendido isso em artigos e num livro recente, tem que ver com o seguinte: não é possível falar-se em revisão da carreira docente e valorização dos professores quando no âmago da questão está isto. Os professores são uma profissão que nos últimos 20, 25 anos, 30 anos, porventura, foi absolutamente espezinhada pelo poder político, nomeadamente ao nível salarial. E depois queremos António, desculpe interrompê-lo, mas o ministro... Mas deixe-me acabar o raciocínio, por favor. E depois queremos, ao mesmo tempo, que os melhores venham para a profissão docente. A equação é muito simples. O melhor aluno não vem para uma profissão onde os salários são baixos e onde não há uma verdadeira valorização da carreira ao longo dos 10 escalões. Segundo aspecto, o Paulo disse bem do ambiente das escolas. Bom, o resultado de indisciplina que vivemos hoje em muitos estabelecimentos de ensino e que também se reflete no ensino superior, bem como as competências que nós todos sabemos que à saída do 12º ano os nossos alunos não têm, tem que ver com esta causa primordial. É que também o desinvestimento no ensino público passa pela precarização da profissão de professor. Veja-se que são milhares os professores que, para remendar as políticas dos sucessivos ministérios, vão dar aulas sem a chamada habilitação específica. Isto é gravíssimo. Eu tenho dito, terceiro aspecto, que é o que me parece fundamental, que é para além das questões instrumentais e formais, quando debatemos educação em Portugal, há que fazer uma pergunta. Nós estamos a formar gerações de estudantes com que grau de saber? Os professores que vão lecionar sem ter formação em ensino, sem ter mestrados em educação e sem, no fundo, terem dinheiro para frequentar cultura, para se consolidarem enquanto agentes mobilizadores de cultura nas escolas, são meros tarefeiros e executores de políticas ministeriais que são emanadas de cima para baixo e que são cumpridas muitas vezes de forma absolutamente acrítica. E isto depois repercute-se naquilo que me parece evidente. A qualidade do ensino em Portugal é má. E nós estamos há muitos anos, como o Paulo disse e bem, há 20 anos, eu até diria mais, a formar gerações e gerações de portugueses que, e não só portugueses, que têm verdadeiras dificuldades, olha, na literacia, seja ela financeira, fala-se da cidadania, mas eu iria muito mais longe, nas literacias todas. Note que o relatório da OCDE, o mais recente, diz que 4 em 10 portugueses não conseguem ler texto complexo, têm dificuldades de interpretação. Isto para mim é gravíssimo. E já agora, se me permite, eu acrescentaria o seguinte: há que fazer uma grande pergunta. Com que classe política é que nós estamos hoje a lidar? Que competências políticas e cívicas e verdadeira consciência pública nós temos hoje na classe política? Se essa classe política é ela própria filha deste sistema de ensino? E, portanto, debater a educação é muito mais do que debater o início do ano letivo, claro. É muito mais do que debater a ausência gravíssima de professores nas escolas. São imensos os alunos, cerca de 280 mil alunos que podem não ter aulas, mas a questão ainda primordial para mim é esta: a qualidade do ensino em Portugal, numa classe que, uma vez que é mal paga, lê pouco, tem problemas de didática e de pedagogia ao nível do ensino. E, no entanto, os professores fazem verdadeiros milagres nas escolas. Muito bem, já percebemos que os dois concordam ou acham Concordamos porque tem que haver uma mudança enorme, estrutural, basicamente, nisto tudo.
Mas agora perguntava se vê, Paulo Prudêncio, se vê algum avanço, pelo menos nesta questão, em relação aos alunos, claro, dos telemóveis. Se é ou não é um bom primeiro passo? Sim, deixe-me dizer só um detalhe para os nossos telespectadores. O produto interno, a percentagem para a educação do produto interno bruto, quando mudámos de milénio, era perto dos 7%, 6,9%. Atualmente é de 3%, são 8 mil milhões. E este número é um bocadinho por cima, porque eu penso que é inferior, porque só para se ter uma noção, por cada 2 professores que se aposentam, e isto depois é uma questão técnica para explicar, mas por cada 2 que se aposentam só entra um. E os 2 que se aposentam têm um salário bruto, digamos assim, que anda aí à volta dos 7 mil euros. E o que entra tem um salário bruto de 1.700 euros. Portanto, de acordo com aquilo que o António estava a referir, que muitas vezes são professores não profissionalizados. Portanto, há o que é que acontece? Há uns professores na escola pública, não é? Há um desinvestimento, uma precarização e faço lembrar o seguinte, é que nos próximos 25 anos prevê-se que se venham a reformar cerca de 100 mil docentes. Portanto, nós estamos a brincar com o futuro do país, sinceramente. E mais, falou dos telemóveis, Paulo, é só para acrescentar uma coisa, é que quando nós falamos do digital, temos de colocar o dedo na ferida. A digitalização no ensino é a porta de saída para milhares e milhares de professores. Sinceramente, conduz os alunos à alienação mais feroz, e por isso é que devia ser proibido o uso do telemóvel até o 12º ano, e explicar muito bem, com recurso à bibliografia científica que existe, por que razão é que o digital, o uso do telemóvel, é inimigo das aprendizagens em toda a linha, e, no fundo, avisar os professores. Aqueles que defendam a digitalização nas escolas, lembrem-se, a digitalização nos supermercados levou a que as pessoas não tenham já pessoas para atender, são máquinas. Paulo Prudêncio, concorda com esta visão? Sim, com certeza. Eu gostava de dizer aqui... Digamos, em relação ao digital, gostava de sistematizar a discussão assim. Tem que ser rápido, temos pouco tempo, peço desculpa. Ok, o António referiu muito bem que há uma questão com as aprendizagens no digital, que é, penso que já é mais ou menos, está estudado, que o ecrã como mediador entre o leitor e o texto dispersa-se muito. Portanto, todos nós, mesmo adultos, percebemos isso com as notificações que vamos recebendo, etc. Portanto, nesse sentido, o regresso ao papel é uma questão importante. E a Suécia está a fazer isso. A Suécia, eu estava há pouco a referir isso, mas a questão vai muito para além disso, porque nós estamos a chegar a finalmente chegámos a este debate, mas estamos a chegar a este debate muito atrasados. E por ter falar naquele ministro sueco e na ingenuidade dos suecos, ele referiu uma questão fundamental, que este é um grande negócio para as gigantes tecnológicas. Gigantes tecnológicas, ele refere a Microsoft e a Apple, mas é a Google, a Facebook, a Apple, a Microsoft e a Amazon, que, olha, em 2017... o orçamento para o ensino à distância das gigantes tecnológicas era superior aos drones, ao 5G, à telemedicina, ao comércio eletrónico. O problema, há digital na educação, desde o lápis de carvão. Isto é um pouco como as guitarras. Não me digas a marca da tua guitarra, diz-me antes o que tu fazes com ela. Os alunos estão, das 24 horas por dia, estão 5 horas na escola. 5 horas em aulas, desculpem. E nessas 5 horas... há muito boas experiências educativas com as chamadas novas tecnologias. Quer dizer, a questão não está aí. A questão está, e é nisto que chegamos muito atrasados, é que as gigantes tecnológicas interessadas em que cada cidadão tenha um smartphone viciaram as crianças e os jovens. Viciaram as crianças, os adolescentes e muitos professores. Eu ainda não acabei. As crianças e os jovens nas redes sociais. Paulo, sabe o que é que apetece falar? Paulo, deixa só ouvir o António, que temos um último minuto. O que apetece falar também, quando debatemos de educação em Portugal, é de toxicodependência, porque os nossos alunos são absolutamente viciados no digital. Mesmo no superior, nós estamos a dar uma aula e eles estão com um ecrã a jogar casino. Somos dos povos da Europa, provavelmente, aquele que mais consome jogos de casino. Quer dizer, é muita coisa para debater em pouco tempo. Eu julgo que é urgente. Deixa-me só dizer uma coisa. Paulo, deixa-me só dizer isto que acho que é importante. Eu julgo que é urgente. Julgo que é urgente uma coisa.
Paulo, só para porque estamos os dois no mesmo diapasão. É fundamental que os próprios média, e nomeadamente a televisão, façam um grande debate sobre a educação, relacionando a educação com aspectos económicos que tu acabas de referir aí, as big techs e os interesses ocultos privados destas grandes corporações digitais. Mas é preciso também perceber uma coisa, que Portugal é que nós vamos ter em 2050, com gerações que não leram, que escrevem mal à saída do 12º ano, que têm dificuldades de interpretação de textos, que não sabem fazer uma regra de 3 simples, que não são capazes de comentar um texto crítico, que ignoram aspectos da história. Ora, tudo isto me parece que se relaciona muito com a própria classe política que hoje temos, que prova à sociedade a incompetência em inúmeros aspectos da sua responsabilidade social. Está tudo ligado. Deixa-me só acrescentar só um pequeno detalhe, que é a responsabilidade do digital nas crianças e jovens é uma responsabilidade da sociedade. A escola pode ajudar, mas está muito longe de resolver os problemas de adição tecnológica, de redes sociais, de acesso à pornografia. E isto já chegámos tão atrasados, há mais de 10 anos, que isto é uma evidência. E por isso é que tem de regressar o livro, a história, a filosofia, as humanidades, à escola, livre, memória, cultura. Sem isso, a escola é apenas rolo compressor para fazer tudo igual. Já estamos a correr atrás do prejuízo. Muito obrigada aos dois. Obrigado. Não temos mais tempo para este debate, infelizmente. Muito obrigada aos dois por terem estado connosco neste Notícias Direto. Obrigada.